Amém, Senhor Deus poderoso, nesta noite, Senhor, nós clamamos e eu clamo, Senhor, e peço todo discernimento e sabedoria, Senhor, nessa mensagem que iremos compartilhar, ó Senhor, a todos aqueles, ó Pai, que estão aqui, a todos aqueles que estão nos vendo, a todos aqueles que irão nos ver enquanto isso estiver postado, Senhor, que o Senhor possa realmente usar-me, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu nunca preparo nada, né? É uma coisa que eu sempre busco no Senhor, a toque de caixa, e eu quero que o Senhor sempre me traga algo que nem eu estou esperando passar. Então, porque senão fica uma coisa que eu não quero me preparar. E durante todo o louvor, o Senhor vai falando o que Ele quer que eu fale, entendeu? E me dando todos os caminhos que eu... Hoje o Senhor, Ele quer falar conosco sobre um texto, para Ele nos mostrar que cristão que nós devemos ser. Aqui eu não vou falar de cristão que ainda está lutando contra o seu eu. Aqui eu não vou colocar em pauta cristão que ainda peca. Aqui eu vou falar de cristão de alta performance, cristão que já está literalmente com o pé no céu e está fazendo o trabalho aqui na terra, que já é um soldado de Cristo. Soldado esse já certificado pelo poder do Espírito Santo. Então, não estou falando, você que está ouvindo, se você ainda está lutando contra o seu eu, se você ainda está sofrendo por o pecado, ele te atormenta, o pecado ele te invade, sai desse vídeo, porque esse vídeo não é para você, vai para outros. Aqui eu vou falar de cristãos que verdadeiramente já servem a Deus, já estão listados para o reino dos céus e já estão fazendo a obra do Senhor aqui na terra. E um texto que eu vou me nortear aqui é Mateus 26, 36. Jesus no Getsemane. Um texto muito conhecido, mas que guarda muitas coisas para os cristãos realmente que são soldados de Cristo. Né? Vamos lá, todos abriram já? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Eles disseram: sentem aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Um texto pesado, um texto onde coloca em xeque realmente a vida do cristão, a vida daquele que realmente está trilhando o cristianismo, aquele que está lutando todos os dias para fazer a obra do Senhor. Por isso que eu disse que isso não cabe àqueles ainda que estão lutando contra o seu eu, contra o pecado, não cabe. Esse texto não é para você. Esse texto é para aqueles cristãos que já estão no fronte, na guerra já, contra o mal, contra o pecado, lutando e ganhando vidas.
Só que aqui nós se deparamos com uma situação muito diferente, porque aqui já estava chegando no ponto-chave, onde Cristo já ia startar, ele já tinha startado a missão, mas aqui realmente ia ser startado para o que ele veio fazer neste mundo, morrer pelos pecadores. Nesse ponto aqui, ele startou. Nós podemos notar várias coisas nesse texto. Primeira coisa, quem era filho de Zebedeu? Senão, Tiago e João. Esse Tiago e João que um pouco antes, em Mateus 20, pediu para que Jesus deixasse ele sentar um à direita e o outro à esquerda. É esses mesmos aqui que não tinham noção, naquele texto, um pouco antes, não tinham noção do que Jesus era, do que era a missão. Eles simplesmente, lá atrás, eles pediram para Jesus. E houve até um certo desconforto entre os outros discípulos, porque, e Jesus disse, vocês não estão preparados para beber o meu cálice. Vocês não estão preparados. E é nesse ponto que eu quero colocar para vocês. Nós fomos chamados para realmente servir. Todos os cristãos foram chamados para buscar vidas, para resgatar vidas. Você está fazendo isso? Não, eu quero sentar do lado direito e o outro do lado esquerdo. Você está se comportando como Tiago e João? Você não sabe nem o que você está falando se você está pensando isso. Aqueles muito que entram na igreja e já quer chegar lá no ponto. Você não sabe. Você não tem noção do que é realmente um fronte de guerra. E aqui nós estamos falando de um fronte de guerra contra o diabo. Você não está preparado. E Tiago e João também não estavam preparados, porque aquilo que eles disseram lá atrás saiu da carne, saiu da boca, saiu do egoísmo deles, que queriam estar com Cristo. Mas numa posição que eles não estavam preparados, eles não tinham preparação nenhuma para estar. Jesus avisou ele, e aqui nesse ponto ficou provado que eles não estavam. Eles não estavam preparados para dar suporte para Jesus naquele momento que mais ele precisava, que era intercessão, que era vigiar. Jesus pediu para vigiar, para que eles ficassem ali com ele. Então nós temos a situação de Tiago e João e Pedro, que também Pedro estava junto, e os três dormiram. Os três dormiram. Os três estavam, como a palavra de Deus, a palavra do Senhor aqui nos diz, com os olhos pesados. Então eles estavam com sono. Nós não sabemos se eles tinham andado o dia inteiro. E é isso que eu quero puxar para nós. Não importa o que a gente faz de dia, nós temos que estar preparado para o momento certo, para a hora certa. Aqui eles não estavam com uma programação dizendo, olha, hoje nós vamos acordar, vamos fazer isso, 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 e no final da noite vão vir pegar Jesus, então vamos se preparar. Não. O cristão, se ele vive dessa forma, ele está perdido. Ele está perdido. O cristão, ele tem que acordar preparado, dormir preparado. Durante o sonho, ele tem que estar preparado. O cristão, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele não tem esse tempo de... Ele tem que estar preparado. Mas como que busca essa preparação? Através de oração, conhecimento da palavra, jejum, separação. São muitos detalhes que precisam ser aprimorados no cristão para chegar nessa hora aqui e não dar errado. Jesus, se ele chamou é porque ele precisava. Ele não chamou porque ele precisava ser acompanhado só para ficar ali com ele, porque ele estava com medo de ser assaltado. Ele estava com medo, a palavra de Deus aqui que ele estava com medo mortal, ele estava aflito, ao ponto que ele orou para o Deus 3 vezes dizendo que se fosse possível, ele pudesse afastar esse cálice. Mas sobretudo, contudo, fizesse a vontade dele. Jesus era um cristão de alta performance? De altíssima performance. De altíssima performance. Ele era o cristão Cristo. Ele veio numa preparação, ele se preparou para aquilo, mas no momento X, onde ele ia ser startado a missão, porque a missão dele era curar, a missão dele era demonstrar, ensinar o que era, mostrar, dar exemplo para nós do que nós tínhamos que fazer.
Só que a missão exata, declarada por Deus, era nessa hora aqui. A hora que ele ia entregar para os pecadores para ser morto. E é nesse ponto aqui que até Jesus, com altíssima performance de cristão, de conhecedor, porque ele era o próprio Deus encarnado na terra, pediu e clamou que, se fosse possível, Deus afastasse dele esse cálice, que ele pudesse não beber do cálice. Olha só. E aí nós, achando que oraçãozinha de manhã, oraçãozinha no meio do dia para comida, oraçãozinha à noite, vamos estar preparados para isso? Nós vamos estar preparados para isso? Nós não sabemos o que vai acontecer com o mundo. Nós sabemos, nós estamos já enxergando rumores de guerra. Nenhuma acabou, outra já começou. Será que nós estamos preparados? Cristo aqui, ele estava preparado, mas ele buscou força no Pai, mas ele estava preparado. Tiago, João e Pedro, nada de preparação, nada, zero. Não conseguiram ter o discernimento, o olhar crítico no derredor deles para saber, alguma coisa vai dar errado, não está bem, a coisa não está fluindo, alguma coisa, ninguém. Uns ficaram lá e 3 subiram com ele. Mas nem lá, vendo, imagina a expressão de Cristo. Imagina a expressão dele. Num terror, num medo mortal. Mesmo assim, eles não se tocaram e não se esforçaram para manter os olhos abertos em oração. Então nós estamos falando de performance de cristianismo. Por isso que eu falei para vocês, se você ainda está lutando contra o pecado, lutando contra o seu eu, isso daqui, esse texto, essa palavra não é. Aí tem que pegar outras palavras. Você tem que aprender outras coisas, primeiro. Porque se ainda você está lutando contra o seu eu, se você está lutando contra o pecado, se você não enxergou ainda que você foi levantado para servir a Deus, para fazer a obra dele, para trabalhar no reino dele, para morrer pelo seu próximo, você não está preparado. Essa palavra não é para você. Essa palavra é para pessoas que já estão engajados na obra dele, porém ainda acha que é uma obra fácil, que essa jornada é uma jornada de legal, que vai dar tudo certo. Não vai dar nada certo. Não está dando e não vai dar. A Bíblia deixa claro, não vai dar nada certo. Só vai dar certo a hora que nós morrermos ou formos arrebatados e os nossos corpos foram transformados. Aí vai dar certo. Aqui nessa terra não vai dar nada certo. A gente tem que entender isso. Jesus, o Filho de Deus, deu certo aqui para ele? Não. Deu certo porque hoje, num olhar, num prisma de longe, nós conseguimos saber que Deus tinha mandado em João 3,16 que ia mandar o Filho dele. Em Isaías e outros textos, os profetas já tinham avisado. Então, era para se cumprir. Mas se nós... Provavelmente naquele momento, Tiago, Pedro, João e todos os outros discípulos falaram, deu ruim. Tudo aquilo que a gente estava... Isso que ele avisou também na ceia. Mas não consegue processar. Sabe por que não consegue processar? Porque não anda em espírito. Esse é um ponto. Esse é um ponto que muitas vezes nós não todos precisamos entender e precisamos buscar isso no Senhor. Andar em espírito. Porque somente o andar em espírito vai te colocar numa performance de cristão verdadeiro e genuíno. Se você não andar em espírito, você não vai conseguir. No momento que você se deparar com uma situação no fronte, você não vai conseguir. E aí você vai olhar e falar, tá, e agora? Nesse ponto aqui ainda eles conseguiram. Jesus passou por toda aquela situação, morreu, crucificou, era o plano, deu certo, eles conseguiram se posicionar e entender, mas olha só o que eles passaram para conseguir se estabelecer como um cristão genuíno e entender a obra deles, que até então aqui eles estavam seguindo Jesus, estavam tentando entender o que estava acontecendo, só depois da morte de Cristo, a ressurreição, que eles entenderam, pô, nós não somos eles.
nós já entendemos. Nós sabemos o que é que nós temos que fazer. Se nós não estamos fazendo, é negligência nossa diante de Deus. E isso tem preço a ser pago. Então, esse nível que a gente precisa chegar, a gente precisa escalonar ele dia a dia. E não é trabalhando, sendo um bom funcionário, uma boa funcionária, uma boa dona de casa, um bom empresário, que vai te levar nesse ponto. Você vai precisar buscar no Senhor. Jesus, para passar por essa fase, ele precisou buscar em Deus. E olha que ele tinha linguagem total, canal aberto, online, mas ele precisou orar. Ele precisou ir lá orar. Ele clamou 3 vezes para que, se pudesse, Deus afastasse. Mas Deus era o plano, ele não ia afastar. E Deus não vai afastar plano nenhum nosso. O que está determinado a acontecer, a todos os cristãos desse planeta, vai acontecer. Não tem meio termo. Não existe outro caminho. É um caminho. Por isso que a palavra deixa bem claro que muitos vão encontrar, mas pouquíssimos vão entrar. É claro. Mas consegue fazer desse mundo, desse evangelho, como diz, romantizar, poetizar o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo não é para ser poético. O evangelho de Cristo é para ser confronto. É para te levar no ponto e falar o que você está vivendo. Que cristão que você é. Que ainda você fica pensando no passado. Que você ainda guarda mágoa de pessoas. Que você não perdoa. Que cristão que você é? Sabe o cristão que você é? É aquele cristão que vai chegar diante de Deus e falar: mas eu, apartai-vos de mim, maldito. É esse cristão que você é. Que se você ainda vive nisso. Então nós estamos aqui buscando, o que o Senhor tem buscado nessa terra, é pessoas que estejam preparadas para nesse momento aqui, agir como Jesus agiu, não agir como os discípulos agiram. Está escrito. A gente tem 2 exemplos aqui. Ah, mas Jesus era diferente? Não. Os discípulos aqui, ele pediu, ele não pediu para você ir lá ajoelhar com ele, e clamar com ele, e gritar com ele, não, ele pediu só para vigiar. Quem ia orar era Deus, era Jesus para Deus, para diminuir aquela tensão, que nós sabemos que a tensão foi tão extrema que ele suou sangue. Nós nunca passamos por um medo desse, nós aqui da nossa família, e tenho certeza que ninguém nunca suou sangue, eu nunca ouvi alguém falar isso em alguma circunstância. Mas Jesus, a gente tem relatos disso. Então o medo era extremo. Ao ponto de não vou nem dizer tentar, é clamando a Deus que, se fosse possível, afastasse, porque o medo era muito grande. A alma dele, como homem, estava fraquejada, debilitada, com toda, e nós estamos falando aqui de um cristão de alto nível, Cristo. E nós? Como nós vamos agir quando nós chegarmos numa situação dessa? Como nós vamos estar preparados se ainda a gente fica embolado com as nossas coisas, embolado com a nossa alma, embolado com as nossas coisas? Nós não podemos viver assim. Nós temos que, aqui está claro que a nossa alma ela pode nos afligir, mas aqui ele está ensinando uma receita como deve fazer. Clama a Deus, passa, enfrenta. Mais à frente, antes disso, eu estava lendo também, a hora que o povo clamou que soltasse Barrabás. Ele tinha 2 crimes sobre ele, insurreição e assassinato. Aí eu fui buscar a palavra insurreição, rebeldia, né? Ele era rebelde, ele causava tumulto, rebelde. E Jesus estava sendo acusado do quê? De tumulto. De tumulto. Olha que incoerência. Então, se você está buscando coerência no cristianismo, esquece. Vão vir contra nós, contra todos, com incoerência. Mas
aquele que consegue enxergar o caminho do Senhor, enxergar esse trilho, nós vamos passar por tudo que tiver que passar e nós vamos ser vencedores. Amém. Mas a gente precisa entender que a gente não pode ser como os discípulos nesse momento. Depois eles entenderam isso e foram. Alta performance. Mas nesse momento que andaram com Jesus não conseguiram. E a gente precisa sair dessa casca que a gente muitas vezes vive para a gente avançar e ser como Jesus. Porque nós já estamos lendo aqui, isso daqui eles não tinham nada aqui, eles viviam com Jesus. Nós lemos, nós estamos lendo aqui, o Senhor revela, o Senhor mostra como nós devemos fazer. Nós devemos se comportar como Cristo, nós não devemos se comportar como os discípulos. Por isso que eu estou falando aqui, eu não estou falando dos que viram ele pregar lá no monte, não é esses não, tá? Esses ainda é aqueles que estão lá. Esses são aqueles que ainda, os cristãos de hoje, que luta contra o pecado, cai, levanta, peca, volta. Esse não está nesse contexto. Nós estamos falando aqui do contexto de cristãos que já estão no ponto de ir para a guerra, enfrentar o mal. E quando Cristo pede para eles orarem, é pro bem deles, porque Cristo sabia o que viria. Porque aqui ele falou para que eles orassem, vigiassem, para que eles não caíssem em tentação. Do que viria. Sem Cristo, que eles estariam já porque sem Cristo. Eles já estariam, como diz, soltos. E a gente sabe a história, o que virou. Que foi só depois de Jesus, como literalmente Jesus ressurreto, que veio e juntou eles novamente. E trilhou eles novamente. Mas se perderam igual o pinto fora da galinha. Sumiram. Aí precisou juntar novamente debaixo das asas e colocar no trilho novamente. E foi. Só que nós já temos a palavra. Nós já estamos juntados. Nós não estamos perdidos. Nós temos aqui a palavra de Deus. Então nós não somos perdidos. Não sei o que você sabe o que tem que fazer. Você não faz o que você não quer fazer. É diferente. Aí que você não quer fazer, você está fora desse contexto. Estando fora desse contexto, a probabilidade de você errar e de você não entrar no reino dos céus é 99%. Então o que eu quero nessa noite é falar para todos isso. Vamos nos esforçar, porque aqui está dizendo como devemos fazer. Vigiar, orar, buscar a santidade, buscar em oração. E essa oração, gente, é uma oração aqui, é você e Deus. É você colocar a sua dependência. Jesus aqui, quando ele viu fraco, ele colocou a dependência em quem? No Pai dele. E nós é o mesmo Pai. É o mesmo Deus. O Espírito que está aqui é o que liga. Então coloque a sua dependência nele. Muitas vezes eu falo com Deus dessa forma e Deus olha assim: filho, olha lá atrás, olha aqui, você ainda está descrendo de detalhes, para. Aí eu falo: verdade, não estou descrendo mais nada, esquece. E é isso. E é isso que Jesus está mostrando aqui para nós, o poder da oração, o poder de estar na frente. Nós não viemos aqui para louvar, cantar e comer e beber. Isso faz parte da vida do cristão. Como o pastor, esqueci o nome, Flávio Amaral falou, nós viemos aqui para ter o melhor desta terra. Mas o melhor desta terra dentro dos princípios do Senhor. Dos princípios do Senhor. É isso que nós temos que entender. Mas para nós conseguirmos fazer isso acontecer, nós temos que ter um preço a pagar. E o preço a pagar é viver e fazer a obra dele. É pregar o Evangelho. O melhor dessa terra está prometido aos filhos de Deus. Aos filhos de Deus. Antes então, de ter a benfeitoria do melhor da você terra, tem que estar preparado, você tem que ser filho. Então, por isso que eu estou voltando aqui. E aqui nós precisamos entender isso. É um texto que nós já vimos no filme, é uma cena bem complicada. Agora tenta-se entrar lá dentro daquela cena. Você, Jesus e você lá dentro daquela cena. O que você faria? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Nós precisamos ser cristãos de performance, cristãos verdadeiros, genuínos. Se ainda tem algum ponto que está te levando a você dar fuga disso e cair num erro aqui, cair num erro acolá, você ainda está precisando caminhar mais, porque ainda você está dormindo aqui, e ele foi lá, avisou 1, 2, 3. Ele avisou.
Quando se deparou com a situação, eles não deram conta. Espanaram mesmo, que é o que eu falei. Jesus teve que voltar, como já era de previsto, para juntar novamente e botar eles no caminho novamente. Porque se Jesus não tivesse isso na palavra, eu não sei o que diria disso, porque eles estariam perdidos. Porque eles não conseguiram processar. Por que não conseguiram processar? Porque estava levando a coisa seguindo. O Senhor não quer que a gente siga Ele, o Senhor quer que a gente aprenda com Ele e execute como Ele executou. Só seguir, vai acontecer isso. Na hora H. Então que nós possamos nessa semana, que é uma semana que iremos iniciar, todos os dias nós possamos ter esse texto em nossa mente. Eu não quero ser os discípulos nesse trecho. Eu preciso me comportar como Cristo se comportou. Porque daí eu vou ter realmente um sucesso. Amém? Amém. Senhor Deus poderoso, obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Que possamos, ó Pai, realmente, ó Pai, estar com o Senhor, ó Pai, em todos os momentos. Traz, Espírito Santo, uma unção redobrada, Senhor, de conhecimento, de sabedoria, de verdade, ó Pai, realmente sobre nós, ó Pai, para que possamos entender, ó Pai, compreender a altura, largura e profundidade, ó Senhor, do Teu reino, do que nós fomos chamados e para que nós fomos chamados, ó Deus. E é isso que nós pedimos. Nos dê um restante de noite abençoado, uma semana abençoada a todos nós e a todos aqueles que realmente se comprometeram, Senhor, nesta noite, após ouvir essa palavra, a realmente viver uma vida diferente. Em nome de Jesus. Amém.